Bom, olá, hoje dando continuidade então ao Clube do Eco, a gente vai continuar a avaliação pelo ecocardiograma fetal, hoje abordando então as arritmias fetais. Meu nome é Marília Maronese Brum, eu sou fellow em ecocardiografia pediátrica avançada e fetal pela Cardioped Brasil, e essa apresentação faz parte do programa de fellow em ecocardiografia pediátrica da Cardioped Brasil, Centro do Coração da Criança. Para essa aula, então, eu usei duas principais fontes. A primeira, a Diretriz Brasileira de Cardiologia Fetal, de 2019, e o livro da doutora Lilian Lopes, de Ecocardiografia Fetal, no capítulo de arritmias fetais. As arritmias fetais, elas são, no feto, elas podem comprometer a evolução dessa gestação. Então, o que é importante diante de uma arritmia fetal? Primeiro, que seja realizada uma identificação precoce. E, após a identificação, que a gente consiga determinar qual o mecanismo dessa arritmia. Em seguida, determinar se existe uma repercussão hemodinâmica ou não e avaliar a morfologia cardíaca. E com esses 4 pontos, a gente consegue estabelecer um planejamento terapêutico perinatal ideal para essa criança. As irregularidades no ritmo cardíaco, elas estão presentes em meio a 2% das gestações, e a irregularidade mais comum é a extracistolia. Na grande maioria das vezes é benigna e, quando bloqueadas, elas podem evoluir para uma taquicardia supraventricular sustentada. Alguns ritmos são os de maior repercussão, e deles são o bloqueio atrioventricular total, o flutter atrial e a taquicardia supraventricular. O sistema de condução, ele termina de ser formado por volta das 16 semanas de gestação, e o ritmo cardíaco normal do feto, ele é imperativo que seja uma condução atrioventricular de 1 para 1, com frequência entre 120 a 180 batimentos por minuto. O que é importante da gente lembrar quando a gente está avaliando o ritmo fetal? Então, qual é a correlação das ondas do eletro na nossa avaliação? Então, quando a gente está diante da onda P, a gente vai visualizar lá no eco a contração atrial logo em seguida. E após o QRS, a gente vê, então, a contração ventricular. É importante a gente lembrar que a gente está avaliando não o evento elétrico, e sim o evento mecânico decorrente do impulso elétrico. Existem duas formas da gente avaliar o ritmo fetal, e são, então, ou pelo modo M ou pelo Doppler pulsado. E aqui o nosso principal ponto, além de avaliar a frequência, é avaliar também a proporção atrioventricular. Então, iniciando pelo modo M, a gente posiciona o cursor longitudinalmente no coração, de forma que a gente consiga abranger o átrio e o ventrículo, ou o átrio e a válvula aórtica. Então, nessa imagem, a gente vê o cursor posicionado aqui no átrio direito e no ventrículo esquerdo, e a gente visibiliza a contração atrial seguida de uma contração ventricular, sempre na proporção de 1 para 1. Uma coisa importante da gente analisar também é essa avaliação temporal, tanto no Doppler pulsado quanto no modo M, a gente consegue avaliar isso ao longo do tempo. Quando a gente usa a avaliação pelo Doppler pulsado, a gente pode posicionar esse cursor abrangendo, então, 3 formas. Pelo 4 câmaras, a gente pode ver tanto as vias de entrada e as vias de saída do ventrículo esquerdo. Nos 3 vasos, a gente pode posicionar visibilizando o fluxo em veia cava superior e aorta, ou o fluxo pela veia e pela artéria pulmonar. Então, posicionando o cursor na via de entrada e na via de saída do ventrículo esquerdo, a gente vai se deparar com essa onda. Então, a onda A, que mostra a contração atrial, e a onda V, que mostra a contração ventricular. Se a gente posicionar lá nos 3 vasos, olhando então tanto para a aorta quanto para a cava superior, a gente vai ver uma onda de fluxo retrógrada, avaliando a veia cava superior, que é a contração atrial, e a onda V mostrando então a contração ventricular, que a gente vai ver o fluxo lá da aorta. Já quando a gente avalia pelas veias pulmonares e artéria pulmonar, a gente precisa lembrar que quando a velocidade, então, está mais baixa, é quando se inicia a contração atrial,
no fluxo pela veia pulmonar, e a gente vê, então, o fluxo correspondente à contração ventricular na artéria pulmonar. Além de avaliar, então, essa proporção atrioventricular e a frequência, a gente precisa avaliar se existe repercussão hemodinâmica ou não para esse feto. E aqui a gente vai puxar lá da aula anterior e falar do score cardiovascular. A gente precisa analisar nesse feto se existe a presença de hidropsia ou não, avaliar o Doppler venoso, então tanto de veia umbilical quanto do ducto venoso, o tamanho desse coração e a função dele, bem como o Doppler pela artéria umbilical. Nessa imagem, a gente vê uma avaliação pelo ducto venoso, e o que a gente está vendo é que existe, então, um fluxo retrógrado pelo ducto venoso. Esse paciente é um paciente que tem feito... Ele começou com extrasístoles frequentes e evoluiu com um bigeminismo, e agora a gente percebeu que ele está realmente fazendo uma repercussão. Nos ritmos fetais, a gente tem 3 grandes grupos. São o ritmo irregular, as bradicardias e as taquicardias. Nos ritmos irregulares, então, o grupo mais prevalente de arritmias, o que a gente mais vê são as extrasístoles, e elas são mais frequentes atriais do que ventriculares. Elas habitualmente são benignas e mais comuns no terceiro trimestre, e a gente pode fazer a avaliação pelo modo M, pelo Doppler pulsado e também pelo fluxo da artéria umbilical. Lembrando que se a gente vê uma onda de pulso na artéria umbilical é porque houve uma contração ventricular. Então, se a gente vê uma onda na artéria umbilical, a gente vê uma contração ventricular. E aí, como diferenciar uma extrasístole supraventricular de uma extrasístole ventricular? E a resposta está sempre na pausa. Se a gente está diante de uma extrasístole atrial, a pausa é não compensatória. Então, ela é curta e vai durar menos que 2 ciclos normais. Se a gente está diante de uma extrasístole ventricular, a pausa é compensatória, ela é mais longa, demora mais do que 2 ciclos normais. Uma forma da gente memorizar isso é que a repolarização do ventrículo, da massa ventricular, né, ele é maior, então é uma repolarização mais lenta, por isso que a pausa é maior. Aí você me pergunta, mas não é mais fácil a gente pensar que existe, né, a relação atrioventricular 1 para 1? Então, se eu vejo um batimento a mais atrial é porque é atrial, e se ou ventricular é porque é ventricular? Não necessariamente isso é verdade. A gente precisa lembrar que existe a condução retrógrada. Então, se a gente vê uma extrasístole ventricular, por exemplo, ela pode desencadear uma contração atrial se tiver essa condução retrógrada. É mais interessante que a gente analise, então, a pausa do que necessariamente a proporção atrioventricular. Nessa imagem, então, a gente está vendo uma extrasístole supraventricular. Então, aqui a gente vê o modo M posicionado nos átrios e vê as contrações atriais e uma extrasístole atrial. Então, batimento precoce e que a distância, então, desses 2 ciclos é 820 milissegundos. Em comparação com 2 ciclos normais, que são 860, ele é menor, então a gente está diante de uma extrasístole supraventricular. Da mesma forma, a gente consegue avaliar lá na artéria umbilical. Então, a gente vê esses 2 batimentos com um batimento precoce e compara com o ciclo normal, vê que é menor e, então, faz o diagnóstico de uma extrasístole supraventricular. Já quando a gente está diante de uma extrasístole ventricular, a gente vai ver que esse intervalo é maior. Então, aqui a gente consegue ver pelo modo M a contração ventricular, uma contração ventricular precoce, e em comparação com os 2 ciclos normais, existe uma pausa maior. Da mesma forma, a gente consegue avaliar lá na artéria umbilical, e aqui a gente vê um reflexo aqui desse modo M. Então, os 2 ciclos normais são menores do que os 2 ciclos que contêm a extrasístole ventricular. Então, uma vez determinada se ela é uma extrasístole supraventricular ou ventricular, a gente precisa determinar quanto às extrasístoles atriais, se elas são conduzidas ou não conduzidas. Se elas são conduzidas, é porque elas conseguem passar pelo nó atrioventricular fora do período refratário. Então, existe uma contração ventricular prematura e a pausa é mais curta. Já se ela não é conduzida, a pausa é mais longa e é porque a onda, então, tentou passar pelo nó atrioventricular durante o período refratário.
Aqui, avaliando também o Doppler na artéria umbilical, a gente vê, então, que existiu uma contração ventricular e uma contração ventricular prematura, com uma pausa mais longa. Então, existiu uma contração ventricular, existiu um batimento a mais, por isso que a pausa vai ser mais longa. Já quando a gente analisa a pulsação no Doppler da artéria umbilical e vê que existiu uma contração ventricular sem a contração prematura, então essa extrasístole não foi conduzida. O ventrículo não teve uma contração diante dessa extrasístole. Outra forma de avaliar, então, é pelo modo M. Aqui a gente está analisando tanto o átrio quanto o ventrículo, pela posição do cursor. A gente vê, então, uma contração atrial para uma ventricular, atrial, ventricular, e, de repente, uma extrasístole atrial, uma contração prematura, em que a gente não vê uma contração ventricular correspondente. Então, uma extrasístole supraventricular não conduzida. Já quando a gente analisa esse caso, em que a gente está analisando o Doppler pulsado na via de entrada e na via de saída, então a gente vê uma contração atrial normal, uma contração ventricular, uma extrasístole atrial, então essa contração prematura, com a correspondente curva da contração ventricular. Então, essa é uma extrasístole supraventricular conduzida. Quanto à frequência, elas podem ser isoladas, raras, esporádicas, podem ser frequentes sem padrão definido ou frequentes com padrão definido. Aí a gente está falando do bigeminismo, trigeminismo e quadrigeminismo. E a gente também pode se deparar com um ritmo caótico, em que essas frequências aqui, então, são alternadas. A gente vê o paciente que às vezes faz isolada, às vezes faz bigeminismo, alterna com trigeminismo, quadrigeminismo. E quando a gente está diante desse ritmo caótico, a gente está diante de um paciente que tem muito mais risco de desenvolver uma taquicardia supraventricular. Uma das formas da gente avaliar, então, essa frequência lá no Doppler da artéria umbilical. E aqui, o que a gente vê? A contração ventricular, uma contração ventricular prematura, e a gente vê a pausa. Então, existiu uma contração habitual e uma contração que foi de um foco ectópico, porque ela gerou uma pausa. E isso se repete. Então, uma normal, uma ectópica, uma normal, uma ectópica, uma normal, uma ectópica, um bigeminismo. Para a gente fazer o diagnóstico das extrasístoles, é interessante que a gente siga sempre um raciocínio. E o raciocínio que as fontes, então, sugerem é que, primeiro, você auscute, né, pelo Doppler o cordão e avalie o ritmo, então, se ela é irregular, se é irregular, qual que é esse padrão de frequência, se ela é esporádica, se não é esporádica, se ela é frequente, se tem esse padrão, né? Se tem uma frequência com padrão, frequência sem padrão, determinar se ela é uma extrasístole ventricular ou atrial através da pausa, e, em sendo atrial, determinar se é conduzida ou não. Depois disso, você analisa, então, a mecânica do átrio. É importante você ver, então, ou pelo Doppler pulsado ou pelo modo M, ou átrio, a contração atrial. E, depois disso, avaliar se existe uma cardiopatia congênita associada a essas extrasístoles ou não. Quanto à conduta, elas são benignas na sua grande maioria. E quando a gente não tem uma cardiopatia associada, o paciente pode acompanhar com o sonar pelo obstetra e ir verificando frequência e ritmo a cada 2 a 4 semanas. Porém, quando a gente se depara com ritmos caóticos, bi ou trigeminados, é importante fazer uma avaliação semanal desse paciente. E se na sua avaliação você percebe que existem extrasístoles, mas você está diante de um paciente que tem sinais de insuficiência cardíaca, a insuficiência cardíaca não está sendo ocasionada por essas extrasistolias, porque elas não causam isso. Então, é importante a gente investigar se o paciente está fazendo taquicardias supraventriculares paroxísticas, e essas sim podem gerar, então, uma repercussão para o paciente. Outro aspecto abordado pela diretriz são as causas secundárias de extrasístoles. Então, as extrasístoles podem ser determinadas também por miocardite fetal, por tumores cardíacos, aneurisma ou divertículo ventricular ou atrial e estimulantes maternos. E aqui vale a pena a gente lembrar que quando a gente está diante da miocardite, a gente não precisa avaliar só o ritmo, a gente precisa também avaliar a função desse paciente quando a gente for avaliar a frequência. O prognóstico das extrasístoles atriais, então, é um prognóstico bom. Elas não decorrem de hipóxia e não causam sofrimento fetal.
são benignas e normalmente desaparecem nas primeiras semanas de vida e não levam a sofrimento fetal, mesmo quando elas são frequentes. Agora, passando para o segundo grupo, a gente vai falar da bradicardia fetal. Então, a bradicardia fetal é a presença de uma frequência cardíaca menor do que 110 batimentos. E o primeiro aspecto que eu vou abordar aqui é a bradicardia fisiológica, que é comum no segundo trimestre. São períodos fugazes de desaceleração, em que a frequência pode atingir 40 batimentos por minuto. E ele até coloca como fugaz, mas essa duração vai de 15 a 20 segundos até 1 minuto. Então, pode gerar até uma angústia no ecocardiografista, mas é importante a gente avaliar se ele retorna ao ritmo de base espontaneamente. E a causa dessa bradicardia, então, é um tônus vagal exacerbado. Já quando a gente está diante de uma bradicardia sinusal, a gente vê que existe a condução atrioventricular na proporção de 1:1 e a frequência, então, abaixo de 110 batimentos por minuto. As causas são um tônus vagal aumentado ou a compressão do cordão umbilical, a presença de sofrimento fetal extremo, doença do nó sinusal e manifestação de QT longo. Então, uma das coisas que a gente tem que investigar diante de um feto que tem uma bradicardia sinusal é se existe história familiar de QT longo. Já no ritmo atrial baixo, existe então a condução atrioventricular de 1:1, mas a frequência vai estar entre 80 e 130 batimentos. E são causas, então, deslocamento do nó sinusal pelas cardiopatias congênitas, a presença de canalopatias, uma supressão secundária do nó sinusal, pode acontecer por fibrose do nó sinusal, e aqui a gente está falando, então, de um paciente que tem muito mais chance de um óbito fetal, e a fibrose do nó sinusal pode acontecer quando a gente tem presença dos anticorpos anti-RO e anti-LA maternos ou uma miocardite viral associada. Além disso, uma das causas é o uso de sedativos e de beta-bloqueadores maternos e não necessita de tratamento. Outra causa de bradicardia é o bigeminismo atrial bloqueado. Então, a gente vai ver a condução atrioventricular na proporção de 2:1, e a frequência vai estar entre 75 a 110. Então, é um batimento normal, seguido por uma extrasístole que não vai ser conduzida. E como a gente consegue diferenciar isso de um bloqueio atrioventricular 2:1, já que a proporção vai ser 2 contrações atriais para uma ventricular? E a resposta está na análise das ondas A. Então, a gente precisa prestar atenção na distância entre elas. No bigeminismo, como eu tenho um batimento do nó sinusal e um batimento ectópico, a gente tem uma contração prematura. As ondas A vão ser mais próximas. Já quando a gente está diante de um bloqueio atrioventricular, o átrio mantém o mesmo ritmo. Então, ele não tem nenhuma contração prematura ou foco ectópico. A gente vai ver as ondas A com distância equivalente entre elas. Habitualmente não requer tratamento, mas é importante que se faça uma avaliação semanal, porque 10 a 13% desses pacientes vão evoluir para uma taquicardia supraventricular. Aqui, então, mostra uma análise pelo modo M, para a gente avaliar justamente essa distância entre as ondas A ou as contrações atriais. Então, aqui a gente vê que existe uma contração atrial e uma contração atrial prematura, trazendo, então, as ondas A para bem pertinho uma da outra. E correspondente a essas duas contrações atriais, a gente só tem uma contração ventricular. Então, a proporção é de 2:1. Já aqui, a gente vê que existe um intervalo regular entre as contrações atriais, mas que só existe uma contração ventricular para cada duas contrações atriais. Aqui, a gente está diante, então, de bloqueio atrioventricular 2:1. Outra forma da gente analisar também é no modo M. Então, a gente avalia a presença da onda A, e a gente vê que existe uma contração prematura, também mostrando que é um foco ectópico. Agora, passando para os bloqueios atrioventriculares. Então, os bloqueios atrioventriculares são bradiarritmias determinadas pela alteração na condução do impulso elétrico entre o átrio e o ventrículo. E esse impulso pode estar ou atrasado ou bloqueado, né? O que a gente vê, então, é que existe essa lentificação passando pelo nó atrioventricular e que, algumas vezes, nem todos os impulsos são transmitidos. Ela é muito mais comum em fetos do que em recém-nascidos, com uma incidência de 1 a cada 10 mil gestações,
E no pós-natal, a gente tem essa incidência passando de 1 a cada 14.000 até 20.000 gestações. No bloqueio atrioventricular de primeiro grau, a gente tem, então, só a lentificação da condução atrioventricular, mantendo a proporção de 1 para 1. O PR mecânico, então, vai ser mais do que 150 milissegundos, e para a avaliação do PR mecânico, a gente precisa levar em consideração a contração atrial e a ventricular. Aqui, então, a gente delimita o PR mecânico pelo início da onda A até o início da ejeção ventricular, mostrando, então, aqui, por exemplo, um PR de 122 milissegundos. Nesse exemplo, a gente está avaliando, então, também vias de entrada e via de saída do ventrículo esquerdo, e aqui a gente vê que a contração atrial tem uma distância bem maior do que aquela anterior em relação à ejeção ventricular. Aqui, esse intervalo é de 280 milissegundos, então, mais do que 150, a gente tem um intervalo PR mecânico aumentado. Já no bloqueio atrioventricular de segundo grau, existe uma lentificação anormal da condução do nó atrioventricular, mas existe um bloqueio do estímulo. Então, a proporção atrioventricular não vai ser mais 1 para 1. A gente tem dois tipos, sendo que o primeiro tipo é a lentificação progressiva. A gente vai ver esse intervalo PR ir aumentando até que ocorra o bloqueio atrioventricular. E no tipo 2, existe uma frequência regular de bloqueio ou não existe a progressão do PR. Existe uma extracístole ou uma contração atrial bloqueada, sem que exista aviso para isso. O que a gente vê aqui, então? Um bloqueio atrioventricular do tipo 2, em que não existe um aumento do PR, e a gente está vendo essas alterações, esses bloqueios frequentes e com uma periodicidade. Aqui a gente vê uma condução atrial para o ventrículo e uma atrial bloqueada, atrial para o ventrículo e atrial bloqueada. E aqui a gente está vendo uma atrial conduzida e depois duas bloqueadas, por exemplo. A gente está vendo, então, um 2 para 1 e um 3 para 1. A diretriz aborda que a gente, na bradicardia sinusal, é importante que seja observada essa bradicardia até que haja uma resolução e checar na mãe tanto os anticorpos anti-RO e anti-LA e verificar também torches e parvovírus. Quando a gente está diante de um bigeminismo atrial bloqueado, é importante a gente ficar atento, porque existe o risco, então, de taquicardia supraventricular fetal e fazer uma ausculta semanal da frequência fetal até que se resolva a arritmia. Já passando, então, para o bloqueio atrioventricular de terceiro grau ou bloqueio atrioventricular total, existe uma dissociação completa entre as contrações atriais e contrações ventriculares, de forma que a frequência atrial é maior do que a frequência ventricular. A frequência ventricular vai girar em torno de 50 a 60 batimentos por minuto, e se a gente está diante de um bloqueio atrioventricular total isolado, a gente precisa, então, pensar na presença dos anticorpos maternos anti-RO e anti-LA, ou anti-SSA e SSB. Já se ele é associado, normalmente ele vem com as cardiopatias ou com a transposição congênita corrigida de grandes artérias, ou com isomerismo atrial esquerdo. E quando está associado a cardiopatias congênitas, o prognóstico é pior para esse paciente. Alguns outros aspectos que determinam o prognóstico, então, em fetos não hidrópicos com frequência acima de 55 batimentos por minuto, a gente está diante de um feto com bom prognóstico. Já se a gente está diante de um feto imaturo com sinais de hidropsia precoce e uma frequência abaixo de 55, é um mau prognóstico. Nessa imagem, então, a gente avalia as contrações atriais e ventriculares pelo modo M novamente, e a gente vê que as contrações atriais estão completamente dissociadas das contrações ventriculares, sendo que as contrações atriais têm uma maior frequência do que as ventriculares. Na conduta, então, a gente pode usar corticoide, mas o uso do corticoide diante de um BAVT, ele é controverso, não existem evidências fortes de que funcione. Se a gente está diante de um paciente com insuficiência cardíaca, a gente pode considerar ou se tem os anticorpos maternos positivos. Outra linha de tratamento são os simpático-miméticos, que vão aumentar a frequência do feto em 8 a 20 batimentos por minuto.
e a gente pode usar aí o salbutamol, a terbutalina, e a frequência a gente usa quando a frequência do feto é menor do que 55 e existem sinais de insuficiência cardíaca e hidropsia. E quando a gente não tem maturidade pulmonar desse feto para resolver a gestação nesse momento. O uso do marca-passo, então, existem poucos relatos, e dos relatos que existem, não existe um grande sucesso em relação ao implante de marca-passo. Então, o uso ainda controverso. Na diretriz, então, ele determina que a partir do diagnóstico, então, de um bloqueio atrioventricular total fetal, a gente precisa dosar os anticorpos maternos e, diante da positividade, considerar a dexametasona. A partir daí, a gente verifica a frequência. Se a frequência está acima de 55, a gente não mexe em medicação por enquanto e vai acompanhando o paciente. Já se a frequência está abaixo de 55, a gente pode iniciar a estimulação com drogas, então com o beta-2, o salbutamol, a terbutalina ou a isopranelina. Se a gente está diante de um paciente que tem os anticorpos maternos positivos, mas não tem um BAVT instalado, a gente precisa monitorar semanalmente o PR mecânico entre as 18 e as 26 semanas. Isso porque 2% desses pacientes vão evoluir com BAVT. Se o PR mecânico estiver se mantendo estável, sempre menor do que 150 milissegundos, depois da 26ª semana, a gente pode avaliar a cada 4 semanas até o nascimento. Já se a gente percebe nessas avaliações um aumento progressivo do PR mecânico ou um PR acima de 150 milissegundos, essa avaliação, então, mantém semanal até as 26 semanas e após a cada 2 semanas, e a gente pode considerar o uso de dexametasona na terapêutica desse paciente. Também é importante a gente avaliar não só o PR mecânico, mas avaliar a função miocárdica desse paciente a cada 4 semanas. Para o prognóstico e para o planejamento de parto desses pacientes, então, se a gente tem um feto viável, que é por volta de 37 semanas, com BAVT isolado, a gente, então, opta pela interrupção da gestação com implante de marca-passo após o nascimento, mas se a gente está diante de um paciente com hidropsia importante, uma frequência menor do que 50 e maior do que 34 semanas, a gente considera a interrupção, aí verificando o risco-benefício para a criança. Se a gente está diante de um paciente com um bloqueio atrioventricular total, com uma cardiopatia complexa e hidropsia grave, a gente precisa analisar, então, o risco materno versus o prognóstico fetal nesses casos. E o importante é que a gente evite cesarianas em fetos hemodinamicamente estáveis. Se o paciente não está tendo repercussão, não tem por que você tirar antes do tempo. Já passando para o grupo das taquicardias, então é considerado taquicardia fetal quando a gente tem uma frequência cardíaca acima de 180 a 200 batimentos por minuto, iniciando então pela taquicardia sinusal. Normalmente a taquicardia sinusal ela tem uma causa extracardíaca. Então, pode ser hipóxia fetal, uma infecção materna, ou ingestão de estimulantes ou hormônio tireoidiano pela mãe. A gente tem que fazer o diferencial na taquicardia supraventricular e o tratamento é achar a causa e tratar a causa. Na diretriz, então, inclusive, é um nível de evidência 1A, e a partir do diagnóstico e avaliado a causa, não existe necessidade de acompanhamento cardiológico. Já se a gente está diante de uma taquicardia supraventricular, as coisas mudam. É uma taquicardia que tem uma frequência acima de 200 batimentos por minuto e é uma taquicardia regular. Existem dois mecanismos mais comuns dessa taquicardia, sendo que o de reentrada compõe 90% dos casos e o foco ectópico os outros 10%. Quando ela é sustentada, a gente vai ver uma repercussão hemodinâmica para esse paciente, então o paciente vai ter uma insuficiência tricúspide, vai ter derrame, ascite, podendo evoluir mesmo com hidropsia. E ela é uma taquicardia que tem início e término abruptos, quando a gente está falando da reentrada, tá? Então, o que acontece? Existe uma via anômala que tem o período refratário mais curto do que o nó atrioventricular. O impulso que passa pelo nó atrioventricular volta por essa via de reentrada, então, e o estímulo se perpetua, gerando a taquicardia supraventricular.
Uma coisa interessante é que ela não é uma taquicardia que aquece e desaquece, então ela começa abruptamente e termina abruptamente. Aqui a gente está vendo, então, numa avaliação pelo modo M, essa extrasístole supraventricular, que acaba gerando, então, a taquicardia supraventricular. Aqui a gente está avaliando um paciente, então, que tem um ritmo sinusal e evolui com uma taquicardia fugaz, que começa abruptamente, termina abruptamente. Já quando a gente está diante da taquicardia supraventricular, que tem por mecanismo foco ectópico, é um foco que vai assumir a função de marca-passo e ela tem o início e o término graduais, é diferente. Então, aqui a gente vê um paciente que começa com uma frequência de 115, aumenta discretamente a frequência para 205, entrando numa taquicardia supraventricular e voltando para o ritmo normal de 115. Então, nesses vídeos, eu queria mostrar um paciente que a gente tem aqui mostrando o coração em ritmo sinusal e esse mesmo paciente evoluindo com uma taquicardia supraventricular durante o exame. Contrastando, então, os ritmos desse mesmo paciente, a gente tem aqui um ritmo sinusal, uma frequência de 142, e no momento da taquicardia supraventricular, essa frequência vai para 224. Quanto à duração das taquicardias supraventriculares, a gente precisa determinar se elas são sustentadas ou não sustentadas. As não sustentadas duram menos do que 50% do tempo do exame, e daí ele coloca um tempo de mais ou menos 30 minutos, então menos do que 15 minutos, e elas não têm indicação de tratamento. Mas se a gente está diante de uma taquicardia sustentada, existe repercussão. Então, é um paciente que vai evoluir com insuficiência cardíaca e hidropsia, e essa a gente precisa tratar. Falando agora do flutter atrial, então é uma arritmia que acontece mais tardiamente na gestação, e a gente tem uma frequência atrial muito elevada e uma frequência ventricular um pouco mais baixa. A frequência atrial vai ficar em torno de 300 a 500, enquanto a frequência ventricular fica entre 200 e 300, porque não são todos os estímulos que vão conseguir passar pelo nó atrioventricular. Então, ela pode ser variável e gerar uma frequência irregular, mas se esse bloqueio de condução for regular, como, por exemplo, um bloqueio atrioventricular de 2:1, a gente vai ter uma taquicardia regular. Quando a gente vê que essa frequência ventricular está ficando muito elevada num flutter atrial, a gente tem uma correlação com a chance de óbito. Então, quanto maior for a frequência ventricular, maior a chance de óbito. Infelizmente, é uma taquicardia que tem um prognóstico ruim. 20% desses pacientes vão desenvolver uma taquicardia supraventricular no pós-parto e é uma taquicardia de difícil manejo intrauterino. Então, nessa imagem, a gente vê o coração, então, aqui em 4 câmaras, mostrando os átrios e os ventrículos, e essa movimentação atrial é muito desordenada, né? Existe uma frequência muito alta desses átrios, e a gente consegue perceber que a frequência ventricular está menor do que a frequência de contração atrial. Aqui, então, nesse mesmo paciente, foi colocado um modo M para avaliar as contrações atriais e ventriculares, mostrando uma frequência atrial de 313 e uma frequência ventricular, no mesmo momento, de 167. Quais são as condutas, então, nas taquicardias? Quando a gente está diante de uma frequência acima de 200, a gente precisa, então, monitorizar diariamente esse paciente com um sonar Doppler ou Doppler fluxometria, quando a gente está numa taquicardia não sustentada. A gente pode considerar na resolução da gestação, quando a gente está com um paciente que tem maturidade pulmonar ou que tem uma insuficiência cardíaca grave. E o tratamento com antiarrítmicos, quando a gente está diante de uma taquicardia sustentada. Nas não sustentadas, elas raramente vão precisar de tratamento, até porque elas raramente geram repercussões hemodinâmicas. Mas se a gente está diante de uma taquicardia não sustentada com uma frequência acima de 200, é imperativo que a gente trate. O tratamento farmacológico, então, de escolha é o transplacentário e ele deve ser iniciado em ambiente hospitalar. A reversão acontece em aproximadamente 65 a 95% dos casos,
após 48 horas do início da terapia. Então, é importante que a gente tenha calma depois da introdução, demora um tempo, mas a maior parte é revertida. Para iniciar a medicação, sendo transplacentária, quem recebe a medicação é a mãe. A gente precisa fazer uma avaliação materna antes de iniciar as medicações. Essa avaliação materna é composta pelo eletrocardiograma, por eletrólitos, função renal e função hepática, e as medicações que a gente pode utilizar, então, são a digoxina, o sotalol, na taquicardia supraventricular refratária, a digoxina ou no flotetratrial, sendo que no flotetratrial ele é a primeira escolha. A flecainida é a terceira opção, em teoria, mas ela é indisponível no Brasil para a gente. E a quarta opção, então, a amiodarona. 10 a 40% da dose da amiodarona é transferida de forma transplacentária, então é uma medicação que a gente pode usar também. Esse aqui é um fluxograma de tratamento, então, da diretriz brasileira. Então, só para mostrar para vocês que, diante de uma taquicardia supraventricular sustentada ou paroxística ou de um flutter atrial, a gente precisa internar essa mãe e ir avaliando o paciente. No flutter atrial, a gente começa direto com o sotalol e na taquicardia supraventricular, então, a gente faz essa sequência que eu descrevi anteriormente. Começa com a digoxina, pode ir para o sotalol se ela for refratária, passando pela flecainida fora do Brasil, e aqui no Brasil a gente passa para a amiodarona. Quando a gente inicia o sotalol, uma coisa importante é avaliar o QTC da mãe. Então, aquele eletro lá inicial deve ser repetido a cada 3 dias, mais ou menos, para avaliar o QTC da mãe no uso de sotalol. Já em relação à taquicardia ventricular, então, a gente faz o diagnóstico com extrasístoles ventriculares consecutivas, 3 ou mais, e uma dissociação atrioventricular em que a frequência atrial é menor do que a frequência ventricular, diferente do bloqueio atrioventricular. Então, ela pode estar associada ao bloqueio atrioventricular total, a miocardites, tumores, canalopatias e canalopatias hereditárias. A gente vai tratar essa taquicardia quando a frequência vier acima de 200 e pode usar para isso o propanolol, a amiodarona e o sotalol. Então, esse é o fluxograma da taquicardia ventricular da diretriz brasileira. Então, avaliar primeiro se existe repercussão, né, se o feto tem ou não tem hidropsia, e diante da repercussão, iniciar tratamento, que pode ser ou com amiodarona ou com lidocaína, e avaliando conforme a reversão. Então, se o paciente reverte, o parto é eletivo, e a gente quer que esse paciente tenha um acompanhamento cardiológico neonatal. Se não é revertido, a gente avalia a maturidade pulmonar. Se tem maturidade pulmonar, a gente pode, então, evoluir para a interrupção dessa gestação e fazer a cardioversão neonatal, mas se não tem, a gente continua nas opções terapêuticas. Então, pode ser o sotalol, o sulfato de magnésio, e, conforme isso, vai avaliando a reversão. Se mantém a reversão, a gente mantém o acompanhamento. Se não tem reversão, a gente aguarda a maturidade pulmonar para que seja realizada a interrupção dessa gestação. Quanto ao prognóstico, então, existe um bom prognóstico se a gente consegue reverter essa taquicardia. A gente precisa manter o tratamento por volta de 6 a 12 meses após o nascimento. E no flutter atrial, a cardioversão pode ser realizada ao nascimento se ela não for revertida. E usualmente não é uma taquicardia que recorre. Então, a gente não vai precisar manter esse paciente com manutenção. A gente, então, opta por interromper a gestação nos casos iminentes, né? Nos riscos iminentes de óbito para esse feto. Então, essas eram as informações. Muito obrigada.